Você já se perguntou por que, mesmo sendo uma pessoa boa, espiritualizada, consciente, ainda repete padrões que te ferem? Porque sente um vazio estranho, um cansaço que não é só físico, uma angústia que não tem nome. Você ajuda os outros, está sempre disponível, diz que está tudo bem, mas no fundo algo em você está pedindo socorro. E o pior, você não sabe como parar. Existe uma dor que não faz barulho, mas consome. Uma dor que se disfarça de autocontrole, de positividade forçada, de espiritualidade exagerada. Jung chamava isso de inflacionamento do ego pela persona espiritual, um tipo de sombra que se esconde justamente naquilo que você mais acredita ser luz. Quantas vezes você engoliu o choro para não parecer fraco? Quantas vezes tentou calar sua raiva em nome da fé? Quantas vezes sufocou a tristeza porque aprendeu que sentir era sinal de ingratidão? A armadilha da espiritualidade mal compreendida está aqui. Ela não te cura, ela te exige um papel de paz, de perfeição, de gratidão constante. E esse papel, cedo ou tarde, rasga por dentro. O vício nem sempre nasce da escuridão. Às vezes, ele nasce de uma luz que cega, uma luz que exige demais, que exige pureza, força, estabilidade, emocional o tempo todo. Essa luz que não acolhe falhas cria um espaço onde tudo que é humano, raiva, medo, desejo, dúvida, precisa ser escondido. Mas o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. E é assim que vícios sutis começam, não como um desvio moral, mas como um método inconsciente de continuar funcionando, mesmo quando o corpo, a mente e o coração já não aguentam mais. É por isso que há tantos líderes religiosos, terapeutas, cuidadores, mães devotadas, pessoas evoluídas ex-viciadas em algo. Não porque sejam fracas, mas porque não sabem mais quem são sem aquele personagem. E esse personagem tem medo da verdade. Medo de admitir que está cansado, que tem vontades feias, que às vezes odeia, inveja, julga, que sente raiva até mesmo de Deus. Essa é a sombra espiritual, uma estrutura interna que se fortalece cada vez que você diz está tudo bem quando tudo está desmoronando. É o vício de parecer iluminado enquanto se apaga por dentro. E essa repressão espiritual, se não for reconhecida, pode se transformar em compulsão. Você sabia que, segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade são mais prevalentes em comunidades religiosas que promovem a negação emocional? Não pela espiritualidade em si, mas pelo uso equivocado dela como anestesia. Confie em Deus e tudo passará, dizem. Mas não perguntam o que está doendo. Você não precisa fingir luz para ser digno de amor, nem de cura. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. O vício não é o inimigo. Ele é o sintoma de uma alma que não foi escutada a tempo. A verdade é dura. Há pessoas que ajudam o mundo inteiro, mas não conseguem pedir ajuda. Que ouvem a dor alheia com compaixão, mas desprezam a própria. Que rezam todos os dias, mas estão entorpecidas por redes sociais, pornografia, comida, controle. Não por maldade, mas porque se esqueceram que ser humano também é sagrado. A verdadeira espiritualidade não é um escudo, é um espelho. E quando você começa a enxergar sua verdade, com raiva, com medo, com falha, você finalmente começa a se curar, porque Deus não habita a perfeição. Deus habita o real. Então pare por um instante, respire e se pergunte com honestidade: você está usando a espiritualidade para se encontrar ou para fugir de si? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é nela que mora o primeiro lampejo de liberdade. E se a paz que você tanto busca não estiver em parecer evoluído, mas em se permitir sentir o que sente, sem censura? E se o primeiro passo não for lutar contra o vício, mas entender o que ele está tentando te dizer? Porque, no fundo, o vício é apenas uma forma de falar aquilo que você nunca teve coragem de nomear. Nem toda luz ilumina. Algumas cegam. E a mais perigosa delas é aquela que você acredita ser sua salvação, mas que, na verdade, virou uma armadilha invisível.
Você conhece alguém que parece estar sempre bem, que está sempre disponível, grato, positivo, em paz, mas que quando está sozinho sente um desespero silencioso que não sabe nomear? Talvez esse alguém seja você, e talvez você tenha sido ensinado a acreditar que demonstrar cansaço é fraqueza, que sentir raiva é falta de fé, que estar triste é sinal de ingratidão. Mas o corpo não mente, e a alma, quando é silenciada, por muito tempo, grita através de sintomas, grita através do vício. O nome disso, segundo Jung, é repressão da sombra pela luz inflada. É quando sua busca por pureza vira uma prisão simbólica. É quando a espiritualidade, em vez de ser um caminho para dentro, se transforma em máscara. Bonita por fora, devastadora por dentro. A armadilha é sutil. Você se convence de que precisa ser luz o tempo todo. Você tenta amar incondicionalmente, ajudar sem limites, sorrir mesmo com o peito em ruínas. E quanto mais você reprime sua sombra, sua raiva, sua dor, seus desejos não santos, mais o vício se fortalece, como uma válvula de escape, porque a alma precisa respirar. A sombra espiritual não grita, ela sussurra com culpa. Ela aparece quando você se sente indigno por não conseguir manter sua fé nas madrugadas difíceis, quando você sente vergonha por precisar de algo que sua espiritualidade condena, quando você ora, mas também chora escondido depois. Você já ouviu falar na síndrome do salvador espiritual? Jung identificou esse padrão em pessoas que vivem para servir os outros, mas não suportam olhar para si. Pessoas que precisam se sentir úteis para não afundar, que ajudam compulsivamente, mas que vivem adoecidas pela negação de suas próprias feridas. Essas pessoas não usam drogas, elas usam a bondade como anestesia, usam o excesso de oração como fuga, usam o silêncio como disfarce, usam o autojulgamento como forma de manter o personagem funcionando. E tudo isso parece nobre, mas é um vício. Você sabia que os países com maiores índices de suicídio em adultos com mais de 50 anos incluem muitos que têm altíssima religiosidade formal? Isso não é coincidência. É um alerta profundo. Espiritualidade sem sombra vira casca. E casca não sustenta a alma. Essa casca perfeita não suporta o peso da verdade. E a verdade é que você precisa ser inteiro, não impecável. Você precisa sentir, não performar evolução. Você precisa, acima de tudo, dar lugar para a sua humanidade. Porque tudo o que você não reconhece com consciência, o vício reconhece com compulsão. Então respira, olha para si com ternura e responde com sinceridade. Você já se sentiu culpado por ter recaído? Já pensou que sua falha invalidava tudo de bom que você já fez? Já sentiu que não era digno de Deus por causa da sua dor secreta? Se sim, você está vivendo sob a tirania de uma luz falsa, porque Deus não mora na perfeição. Deus mora na verdade. E a verdade é que você é humano. Você erra, você sente, você sofre. E isso não te afasta do sagrado, te aproxima dele. Jung dizia que o verdadeiro caminho da cura não é o da repressão, mas da integração. Não é sobre destruir sua sombra, mas acolhê-la com consciência. Porque só aquilo que é visto pode ser transformado, só aquilo que é nomeado pode ser ressignificado. E se a sua recaída for, na verdade, uma tentativa desesperada de sua alma te mostrar o que você se recusa a sentir? E se o seu vício for o único canal que a sua dor encontrou para existir? Isso muda tudo, porque a partir desse ponto você para de lutar contra si. Você para de querer vencer a escuridão com mais luz artificial e começa a entender que cura real começa quando você se abaixa, olha nos olhos do impulso e diz: eu estou aqui, fala comigo. Essa escuta é rara, é desconfortável, mas é sagrada. Você está pronto para ela? Porque na próxima parte, vamos entrar no momento mais crucial de toda essa jornada, o instante exato em que o impulso aparece. O agora real, nu e cru, onde sua história inteira grita por atenção e onde sua libertação começa. Pouca gente fala sobre esse momento. Todo mundo fala do antes, dos traumas, da infância, das feridas abertas.
Outros falam do depois, da culpa, da vergonha, da ressaca emocional. Mas quase ninguém fala do durante, do exato segundo em que o vício bate à porta. E nesse instante algo sagrado está acontecendo. Você já se deu conta de que é nesse momento e só nele que toda a sua história reaparece? Não é exagero. Quando o impulso chega, ele traz consigo todas as vozes não ouvidas, todas as dores não nomeadas, todas as versões de você que foram sufocadas. É como se o menino ou a menina que você foi voltasse chorando para dizer: eu ainda estou aqui e eu ainda dói. Carl Jung dizia que nós não somos apenas o que fazemos, somos o que escolhemos fazer com o que fizeram de nós. E o vício, nesse sentido, é um pedido da alma para ser escutada, não como algo a ser eliminado, mas como algo que precisa ser compreendido. Você já tentou parar um rio com as mãos? É inútil. E é isso que você faz toda vez que tenta conter o impulso apenas com força de vontade. Você luta contra uma torrente emocional que pede escuta, não repressão. Sabe aquela vontade súbita de se anestesiar? Aquela sensação de que se não fizer agora, vai explodir por dentro? Esse é o instante-chave. E é aí que mora o seu maior poder. Não é no nunca mais. É no aqui e agora. Porque se você parar por um único segundo e disser para si mesmo: isso que eu estou sentindo tem uma origem. Esse desejo de fuga tem um nome. Essa tensão no meu corpo é uma memória viva. Então, você deixa de ser refém do impulso e começa a se tornar autor da sua escolha. A maioria das pessoas recai porque tenta vencer o vício com guerra. Mas vício não é vencido com violência. Ele é transformado com presença. É como uma criança em desespero. Se você grita, ela grita mais. Se você ignora, ela se contorce. Mas se você se agacha, olha nos olhos dela e diz: fala comigo, eu estou aqui. Algo muda. O grito vira fala. A dor vira ponte. E a birra vira revelação. O vício é isso, uma parte sua tentando ser escutada de forma errada. Você não precisa bani-lo, você precisa traduzi-lo. Mas isso exige o que quase ninguém quer oferecer. Pausa, sim, pausa. No meio do caos, no meio da tensão, no meio do desejo de repetir, você precisa parar, respirar, sentir o corpo, escutar o que está por trás do desejo e se permitir uma pergunta simples: o que está me faltando agora? Porque é sempre sobre isso. O vício é o atalho para preencher um vazio. Mas se você der um passo atrás e observar com atenção, vai perceber que o buraco não é o vício. O buraco é o que ele tenta tampar: carência, solidão, cansaço, ausência de sentido, falta de afeto. Esse buraco é o verdadeiro campo de trabalho. E ele não é o fim. Ele é a entrada. Mas para entrar, você precisa coragem. A coragem de escutar aquilo que evitou por uma vida inteira. E a coragem de nomear com gentileza aquilo que o seu impulso está tentando comunicar. É nesse momento que nasce uma nova possibilidade. A de agir com lucidez. A de responder, não reagir. A de escolher e não apenas repetir. Você já tentou escrever logo após o impulso o que sentiu, o que pensou, o que o seu corpo manifestou? Já tentou fazer disso um diário simbólico, um mapa da sua própria alma? Essa prática tem poder, porque ela revela os padrões que se escondem sob a superfície e revela também que você não é o vício, você é quem o observa. E quem observa com consciência já está começando a se libertar. Carl Jung dizia que o impulso, quando é acolhido com presença, começa a perder sua força possessiva. Ele deixa de ser uma entidade autônoma e passa a ser uma parte da psique em busca de integração. Você já imaginou viver assim? Sem guerra com sua alma, sem se odiar por sentir, sem se punir por cair. A partir daqui, vamos mergulhar num território ainda mais prático e simbólico. Vamos construir juntos um plano real, diário, humano, para transformar cada recaída em reconexão, cada impulso em portal. Na próxima parte, você vai descobrir como tornar o próprio impulso numa ferramenta de cura. Vai aprender a se posicionar diante dele com firmeza e afeto,
E, acima de tudo, vai entender como iniciar uma nova forma de existir. Não mais lutando, mas integrando. Se estiver pronto, seguimos. Agora que você já entendeu que o vício não é o vilão, mas um mensageiro, chegou o momento de transformar esse encontro em prática viva. Porque saber não é o suficiente. Sentir também não basta. A verdadeira cura acontece quando a consciência vira ritual, quando a escuta vira atitude, quando o impulso vira sinal e não sentença. Vamos começar com algo que parece simples, mas tem um poder ancestral: o símbolo. Você sabia que todas as compulsões seguem uma estrutura ritualística? Mesmo que inconsciente, há sempre um padrão: hora do dia, lugar, repetição, gatilho. Isso não é por acaso. O vício é um ritual distorcido. Ele imita o sagrado. É uma tentativa inconsciente da alma de criar um ponto de alívio, de conexão, de sentido. O que vamos fazer agora é reeducar essa alma. Substituir o ritual do vício por um ritual de verdade. Não para fingir perfeição, mas para oferecer à sua dor um caminho mais digno de existir. Vamos começar pequeno. 5 minutos. 5 minutos por dia. Mas não qualquer 5 minutos. Esses serão sagrados. Reserve esse tempo para si. Desligue tudo. Sente-se. Respire profundamente. E pergunte com o coração aberto: o que em mim está pedindo atenção hoje? Talvez venha uma lembrança, uma angústia, uma imagem ou apenas o silêncio. E está tudo certo. A alma tem seu tempo. O importante é que todo dia você esteja lá presente, aberto, sem distrações, sem querer consertar nada, só escutar. Esse é o início da reconexão. Agora vamos para o segundo passo: nomear o demônio sem ódio. Toda vez que o impulso surgir, e ele vai surgir, pare por um instante. Respire e dê um nome simbólico a ele. Não use rótulos clínicos. Use linguagem da alma. Diga: essa urgência que sinto agora é a solidão de quando meu pai não me via. Esse desejo de me anestesiar é o grito abafado do menino humilhado. Esse vício não é um erro. É uma dor tentando falar. Nomear. É humanizar. E tudo o que é humanizado pode ser transformado. Enquanto o vício for apenas errado, ele viverá na escuridão. Mas quando ele for nomeado, olhado, acolhido, ele começa a se dissolver. Agora o terceiro passo. Pare de brigar com o impulso. Sim, converse com ele. Em voz alta, se puder. Com firmeza, mas com ternura. Diga: eu sei de onde você vem. Eu sei o que você quer me mostrar. Mas hoje eu escolho um outro caminho. Você não precisa gritar, nem se odiar, nem se reprimir. O vício perde força quando não encontra mais resistência, quando encontra presença. Essa é a virada. E aqui vem uma chave preciosa. Transforme o ritual do vício em um ritual simbólico. No horário em que você normalmente cederia ao padrão, prepare um espaço sagrado. Pode ser simples: uma vela, uma oração, uma música calma, um caderno, uma carta para si mesmo, uma foto da sua infância. Crie um lugar onde você possa ser inteiro, sem julgamento, sem performance, só presença. Você já percebeu que o inconsciente entende a linguagem dos símbolos? Uma vela acessa memórias. Uma carta escrita à mão pode curar anos de silêncio. Uma oração sincera pode dissolver camadas de culpa. Transformar o ritual é transformar o código. Você não vai mais associar aquele horário ao alívio falso. Vai associar ao reencontro. E aqui entra algo fundamental. Encontre alguém que veja você. Sem te corrigir, sem te comparar, sem te invalidar. Pode ser um amigo, um terapeuta, um guia espiritual ou até você mesmo. Mas precisa ser alguém que saiba escutar com o coração. Alguém com quem você possa dizer: eu errei de novo. E ouvir de volta: eu entendo. Estou aqui. Se você ainda não tem essa pessoa, seja essa pessoa para si. Escreva cartas para sua criança ferida. Grave áudios para si mesmo. Crie um caderno da alma, onde você possa registrar, sem censura, tudo que sente, pensa e lembra. Mas, por favor, não silencie mais. E agora algo poderoso: anote tudo, não para julgar,
mas para mapear, para entender seu padrão. Escreva: hoje senti o impulso às 16. Estava ansioso depois de uma discussão. Pensei em me anestesiar, mas respirei. Fiz meu ritual. Senti dor, mas fiquei. Essa prática vai te mostrar que você está evoluindo, mesmo nos dias em que parece parado, porque a alma muda em silêncio e a escrita organiza o caos. E por fim, perdoe-se. Todos os dias. Você vai cair, vai repetir, vai se sentir fraco, mas você não precisa voltar para o ponto zero toda vez. Você não é a recaída, você é o recomeço. O perdão não é permissão para errar, é clareza para continuar. Eu vejo minha dor, mas escolho não ser refém dela. Essa é a revolução. E ela começa no momento em que você decide viver com lucidez e amor. Na próxima parte, vamos entender como o vício se desfaz, não no combate, mas na reintegração da sombra. Vamos falar sobre como reunir todos os pedaços da sua história e criar, a partir deles, um novo caminho, onde você não precise mais se anestesiar para existir. Se estiver pronto, seguimos juntos. Chegamos ao ponto em que a verdadeira transformação acontece, a reintegração da sombra. Carl Jung nos ensinou que a sombra não é o mal ou o lado sujo da alma, mas tudo aquilo que ficou reprimido, esquecido, escondido e que precisa ser acolhido para que haja cura. O vício, a dor, a compulsão são apenas formas distorcidas de uma parte sua que grita por atenção, por amor, por reconhecimento. Para sair do ciclo, você precisa parar de lutar contra essa parte e começar a abraçá-la. Mas como fazer isso? Primeiro, é preciso entender que a sombra não é um inimigo. É um pedaço perdido de você mesmo. Cada impulso, cada recaída, cada momento de fraqueza carrega uma mensagem. Ela revela uma parte que foi negada, rejeitada ou mal compreendida. Repare, quando você tenta sufocar essa parte, ela cresce nas sombras. Mas quando você a traz para a luz da consciência, ela perde seu poder destrutivo e começa a se transformar. Esse processo exige coragem, porque exige que você derrube a última máscara, a máscara do controle. Você não controla sua alma com regras ou metas. Ela tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo, seu idioma misterioso. Então, como começar a reintegração? Aqui estão 3 passos essenciais. Acolha incondicional. Quando o impulso vier, em vez de lutar, acolha. Permita-se sentir o que surge sem julgamento. Diga para si mesmo: eu vejo você, parte ferida, você não está sozinha. Esse acolhimento abre uma fresta, onde a cura pode entrar. Escuta profunda. Observe seu corpo, suas emoções e pensamentos no momento do impulso. Onde você sente tensão? Que pensamentos surgem? Que histórias você conta para si mesmo? Anote tudo. Essa escuta é um mapa para sua alma. É a linguagem da sombra se revelando. Reencontro com a criança interior. Muitas dores e vícios têm origem nas feridas da infância. Recrie o espaço para essa criança interna ser vista e cuidada. Escreva cartas, faça diálogos internos, crie rituais de cuidado. Reconheça essa parte como legítima, digna de amor. Quando você faz isso, você não está só lutando contra o vício, está transformando a fonte dele. Lembre-se, a verdadeira liberdade não é fazer o que quer, mas querer o que te liberta. Essa virada começa com um sim silencioso que você diz para si mesmo: eu me aceito inteiro com todas as minhas sombras. E essa aceitação gera espaço para que a luz verdadeira entre. Agora, imagine que toda vez que a vontade de ceder ao vício vier, você não recua em culpa nem medo, mas se posiciona com lucidez e ternura. Você diz: eu entendo você, parte minha. Hoje escolho cuidar de mim. E essa escolha, feita um momento de cada vez, transforma sua história. Você não está sozinho nessa jornada. Muitos já trilharam esse caminho e encontraram uma nova forma de existir. Sem máscaras, sem fugas, sem auto-boicotes. Seja gentil consigo mesmo. Toda cicatriz conta uma história de sobrevivência.
não de fracasso. Você está no começo de um processo sagrado, íntimo e profundo. E no próximo vídeo, vamos explorar como cultivar a presença verdadeira na vida cotidiana, para que a cura que começa no silêncio se espalhe para todas as áreas da sua existência. Você está pronto para continuar esse reencontro? Depois de aprender a acolher e integrar sua sombra, o próximo passo é cultivar a presença verdadeira em cada instante da sua vida. A presença não é só estar fisicamente aqui, mas uma escuta profunda de tudo o que acontece em você e ao seu redor. Carl Jung dizia que a alma fala através de símbolos, emoções e sensações, e só podemos compreendê-la se estivermos atentos e presentes. Cultivar essa presença é um exercício diário de conexão consigo mesmo. Mas como fazer isso na correria da vida? Aqui vão algumas práticas simples e poderosas. 1. O ritual do silêncio diário. Reserve um momento do seu dia. Pode ser 5 minutos ao acordar ou antes de dormir, para se sentar em silêncio, longe das distrações. Respire fundo. Observe seus pensamentos e emoções e simplesmente esteja presente. Pergunte ao seu coração: o que eu preciso ouvir hoje? Sem esperar respostas imediatas, apenas acolha o que surgir. A escuta ativa das emoções durante o dia. Quando uma emoção intensa aparecer, raiva, tristeza, ansiedade, não fuja. Pare, respire e permita-se senti-la plenamente. Nomeie essa emoção com palavras gentis, sem julgamento. Por exemplo, estou sentindo medo agora. Essa prática ajuda a não reagir no automático, mas responder com consciência. Atenção plena nas pequenas coisas. A presença também está nas pequenas ações, no sabor da comida, no contato com a água, na sensação do vento na pele. Treine sua atenção para viver esses momentos como se fossem novos. Isso cria um espaço de acolhimento que vai ampliando sua capacidade de estar inteiro consigo. Cultivar presença é também criar um espaço seguro dentro de você, onde a sombra e a luz coexistem. É nesse espaço que a cura acontece, não como um evento único, mas como um processo contínuo. Lembre-se, não se trata de ser perfeito, mas de ser verdadeiro. Ao se permitir estar presente com o que é, você desacelera o ciclo da repetição e começa a viver com mais profundidade. E aqui está um convite. Experimente hoje mesmo escolher um momento para praticar o silêncio e a presença. Não precisa ser longo, apenas verdadeiro. No próximo passo, vamos aprofundar como construir relacionamentos que apoiam essa jornada de cura e reintegração. Por quê? Estar presente também é estar conectado, não só consigo, mas com quem caminha ao seu lado. Ao longo da jornada de cura e integração da sombra, fica claro que você não precisa caminhar sozinho. Na verdade, a qualidade das suas relações pode ser um dos maiores suportes para a sua transformação. Carl Jung destacou que somos seres relacionais por essência. Nossas conexões refletem quem somos e impactam diretamente nossa saúde emocional e espiritual. Mas para que as relações sejam verdadeiramente curativas, elas precisam ser baseadas na autenticidade, aceitação e presença. 1. Escolha com quem você compartilha sua verdade. Nem todo mundo está pronto ou disposto a ouvir sua vulnerabilidade. Por isso, é essencial identificar quem pode ser seu porto seguro. Aquela pessoa que escuta sem julgar, que acolhe suas sombras e sua luz. Esse alguém pode ser um amigo, terapeuta, grupo de apoio ou até você mesmo, através da autoescuta profunda. 2. Pratique a escuta ativa e empática. Assim como você deseja ser ouvido, pratique ouvir os outros com o coração aberto. A escuta ativa envolve estar presente, sem interrupções, sem julgamentos, simplesmente acolhendo o que o outro compartilha. Essa atitude fortalece vínculos e cria um ambiente onde a cura pode florescer. Estabeleça limites saudáveis. Parte da integração da sombra é reconhecer quando uma relação não está servindo ao seu crescimento, quando traz sofrimento, toxicidade ou negação de quem você é. Aprender a dizer não e se afastar do que te diminui é um ato de amor próprio e coragem. Permita-se receber ajuda muitas vezes.
Estamos tão focados em ajudar que esquecemos de receber. Reconhecer que você merece cuidado, apoio e presença é fundamental para quebrar ciclos de autossacrifício e vícios invisíveis. Mal. Compartilhe sua jornada. Quando sentir seguro, compartilhe com outros suas experiências, dores e vitórias. Isso cria um efeito multiplicador de cura e fortalece sua rede de apoio. Lembre-se, a cura não é um caminho solitário, mas uma dança entre o indivíduo e o coletivo. Relacionar-se com verdade e presença é abrir espaço para a alma respirar, para a sombra se revelar e a luz se expandir. No próximo momento, vamos falar sobre o poder do perdão, o último passo para libertar-se das amarras do passado e viver no presente com plenitude. Chegamos a um dos momentos mais profundos e transformadores da jornada: o perdão. Não o perdão superficial, rápido e conveniente, mas o perdão que liberta, que cura e que reconfigura a alma. O perdão é o caminho para dissolver as amarras invisíveis que te prendem ao passado, aos ressentimentos, às culpas e às dores que você carrega. Mas para isso, é preciso compreender que o perdão verdadeiro não é um favor que você faz ao outro, é um presente que você se dá. Perdoar a si mesmo, muitas vezes, somos os nossos piores juízes. Nos cobramos demais, julgamos cada recaída, cada falha como uma sentença definitiva. Jung dizia que a sombra precisa ser reconhecida com compaixão, não com punição. Perdoar a si mesmo é aceitar que você é humano, que erra e que está em processo. É reconhecer que o caminho da cura não é linear e que cada passo atrás pode ser um convite para olhar com mais profundidade para dentro. Perdoar os outros. Guardamos mágoas que se tornam pesos imensos na nossa caminhada. O perdão aqui não significa esquecer ou justificar ações que te feriram, mas sim libertar o coração do peso do rancor. Quando você perdoa, você quebra as correntes que te prendem emocionalmente e abre espaço para a paz interior. O perdão como escolha consciente. Nem sempre o perdão vem fácil ou rápido. É um processo que exige coragem e presença. Escolher perdoar é escolher a liberdade, é dizer: eu não vou mais deixar que essa dor me defina. Esse ato poderoso muda sua relação com o passado e transforma seu presente. O perdão e a reconciliação. Em alguns casos, o perdão pode levar à reconciliação, um reencontro que cura feridas abertas. Em outros, o perdão acontece internamente, mesmo sem contato com quem te feriu. Ambos são válidos e sagrados. O impacto do perdão na sua saúde mental e espiritual. Estudos mostram que o perdão reduz níveis de ansiedade, depressão e estresse, fortalece o sistema imunológico e promove um senso de bem-estar profundo. Espiritualmente, ele alinha você com a essência da sua alma, permitindo que a luz e a sombra coexistam em harmonia.